A nova nota de R$ 200 não é o que vai causar a inflação no Brasil, mas ela tem sim a ver com esse fenômeno. E se você quer saber qual é a ligação entre essas duas coisas, fica comigo até o final desse vídeo. Pois é, essa semana o Banco Central anunciou que no final do mês de agosto vai começar a imprimir notas de R$ 200, pela primeira vez superando a nota de 100, que desde a criação do Plano Real, lá em 1994, era a nossa maior unidade de valor. E o animal escolhido para estampar essa nova cédula foi o lobo-guará, que, segundo a diretora do Banco Central, foi um dos animais escolhidos pela própria população em uma pesquisa que foi feita lá no ano de 2001. E o que você precisa saber sobre esse assunto é que vão ser impressas 450 milhões de notas de R$ 200, totalizando um valor de 90 bilhões de reais. Isso sem contar os outros 17 bilhões de reais que vão ser impressos em notas de 100. E o gasto total para isso tudo vai ser de 113,4 milhões de reais. Bom, para imprimir mais de 100 bilhões, acho que vale a pena, né? Quem não gostaria de ter um investimento assim? Bom, e ouvir sobre todas essas cifras altíssimas acabou deixando muita gente preocupada que isso pudesse causar a volta de uma inflação alta no Brasil. Inclusive, deixa eu aproveitar para te perguntar, você que está aí, acha que essa nova nota de R$ 200 vai ajudar a aumentar a inflação do nosso país? Responde aqui embaixo nos comentários. Bom, segundo a diretora do Banco Central, isso não deve acontecer. E o fator que mais contribuiu para que essa medida de imprimir uma nova nota fosse tomada lá por eles foi um fenômeno chamado de entesouramento. E isso acontece quando as pessoas tiram o dinheiro dos bancos e guardam dentro de casa. É o famoso deixar dinheiro debaixo do colchão. Isso se torna mais comum quando as pessoas têm medo de que alguma coisa aconteça na nossa economia e elas acabem ficando sem dinheiro para passar o mês, para arcar com seus gastos do dia a dia. É algo que se assemelha, por exemplo, àquela corrida à compra e estocagem de papel higiênico quando a gente começou a receber as primeiras informações, as primeiras notícias sobre esse novo vírus. E se você está gostando desse vídeo, já aproveita para deixar seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, porque eu te trouxe até um gráfico que foi usado lá na apresentação do Banco Central que mostra a evolução do meio circulante no ano de 2020, ou seja, quanto dinheiro físico estava na mão da população, tanto aqui no Brasil como também em outros países aí pelo mundo, onde dá para ver um grande aumento na demanda por meio circulante, começando ali entre os meses de março e abril, tanto aqui como lá fora também. E além de todo esse medo da pandemia e do fato de que muitas pessoas acabaram perdendo as suas fontes de renda nessa crise, o fato de muitas pessoas estarem em quarentena com uma enorme restrição na sua mobilidade também acabou impactando bastante o volume de compras no geral, tanto pelo fato de as pessoas terem guardado mais dinheiro por conta desse medo, mas também como não dava para ir até os lugares, muita gente, mesmo quando acabava fazendo alguma compra, usava principalmente meios digitais para fazer o pagamento, como por exemplo o próprio cartão de crédito, e com isso o dinheiro em espécie acabava ficando dentro de casa ainda. E só para te dar uma ideia do quanto de dinheiro que a gente está falando, o papel moeda em poder do público, também conhecido nas aulas de economia como PMPP, no mês de março, antes do início da pandemia, estava em 216 bilhões e até o meio do mês de julho já tinha subido para 277 milhões, um aumento de 28% no dinheiro vivo em circulação com as pessoas, o que realmente mostra que a demanda da população por notas de fato aumentou bastante. Outro ponto que contribuiu para esse aumento na circulação do papel moeda foi a liberação dos recursos do auxílio emergencial durante a pandemia. Como a maioria dos beneficiários dessa medida ainda se concentra em uma população desbancarizada, tanto o saque do auxílio como a sua utilização, que ficou concentrada principalmente em bens de primeira necessidade, acabou se dando preferencialmente em dinheiro. E um terceiro motivo que foi levantado pela diretora do Banco Central para que eles tivessem tomado essa medida foi a diminuição dos custos com logística e distribuição do dinheiro pelo Brasil. E aí é uma coisa que é até um pouco óbvia, porque se antes você precisava de um espaço X para armazenar uma quantidade de dinheiro com notas de R$ 100, agora com as notas de 200
você vai precisar apenas de metade desse espaço X, otimizando assim esse processo. O que acabou também levantando uma questão importante quando a gente está falando de Brasil, que é quanto aos crimes de lavagem de dinheiro e de corrupção. Se ter essas notas de maior valor e acabar incentivando ou até mesmo facilitando a prática dessas atividades criminais. Quanto a isso, a diretora respondeu que as novas notas terão mecanismos de segurança ainda mais robustos e que não tem relação direta entre uma nota de maior valor e essas práticas ilegais. Bom, isso eu só acredito vendo, né? Agora, o ponto que é mais importante em relação a esse assunto é se essa é ou não uma medida inflacionária. Bom, é fato que a injeção de dinheiro na economia sem lastro tende a desvalorizar a moeda, ou seja, aumentar a inflação. Mas, na minha opinião, não é essa nota de R$200 que vai causar inflação no nosso país. Pelo contrário, essa nota é na verdade uma reflexão de toda essa inflação que a gente já teve. Por exemplo, se a gente for pegar desde a criação do Plano Real, lá em julho de 1994, até o final do mês de junho de 2020, a gente teve uma inflação de 521%. Ou seja, para você comprar hoje a mesma coisa que você comprava lá naquela época com R$100, hoje você precisa de R$621. Em outras palavras, R$100 hoje compram o mesmo que R$16 compravam 26 anos atrás. E nessa apresentação, a diretora do Banco Central enfatizou que ela não vê uma relação direta entre a colocação de uma nota de maior valor e o controle de metas da inflação. Segundo ela, nossa inflação está baixa e estável, e essa é uma medida preventiva em relação a um possível aumento na demanda da população por numerário, que é basicamente o dinheiro em espécie. O que dá para tirar disso que ela falou é que o Banco Central não está simplesmente injetando dinheiro na economia. O que eles estão fazendo, na verdade, é atender a uma demanda pontual da população por dinheiro em espécie. Quando ela foi questionada se essa criação de uma nova cédula não está indo contra todas as iniciativas de modernização e de incentivo ao uso de meios de pagamentos digitais, como por exemplo o Pix, ela respondeu que uma coisa não tem a ver com a outra, que a agenda de modernização segue firme e forte e que a criação dessa nova cédula de R$200 foi simplesmente para atender uma demanda pontual da população. E aí, esses motivos do Banco Central conseguiram te convencer? Conta para mim aqui nos comentários. E aproveitando, se você quiser aprender a investir melhor o seu dinheiro para não ter que se preocupar em perder o seu poder de compra por conta da inflação, entre os dias 7 e 11 de setembro, eu vou fazer um evento 100% gratuito e 100% online, que é o nosso Intensivão do Investidor. Ele vai ser uma espécie de mini curso de investimento, formado por 4 aulas, que vai ser totalmente gratuito. Para você se inscrever, a única coisa que você precisa fazer é se cadastrar no primeiro link aqui da descrição. E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, não esquece, deixa seu like aqui embaixo e aproveita e se inscreve no canal. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.